Livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 30. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo de número 30. Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Se toda a igreja achou, diga amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Fala assim a palavra de Deus. E disse-lhe então, olha o que fala a palavra do Senhor. E disse-lhe então, o que? O anjo: Maria, não temas, porque chegaste, porque achaste graça diante de quem? De Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de quê? De Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será? Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu-lhe o anjo e disse: Descerá sobre ti o que? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque por isso, né, irmão? Por isso chamará Filho de Deus. No versículo 33. Eis que também Isabel, tua prima. Olha o que fala a palavra de Deus no versículo 33. E eis que também Isabel, tua prima, concederá um filho em sua velhice. E é este o 6º mês, para que aquele que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Leia o versículo 37. Olha o que fala a palavra de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Irmão, olhe para aqui para frente. Amém? Pode olhar para mim, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 1, versículo 30. A gente lendo até o versículo 37, 38. Que Deus, ele acha graça aos olhos sobre a vida de Maria. Jesus, ele olha e disse: Eu achei graça aos meus olhos, vou conceder que ela tenha um filho. E quem era esse filho? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio para nos livrar do medo, do pecado e da condenação. Só que Maria, ela era uma moça pura, a Bíblia diz, uma moça pura. E ela, uma moça pura, e ali ela disse: nossa, ela tem encontro com um anjo, mas disse: olha, você vai conceder um filho. Ela disse: como? Se eu não tenho como, se ninguém nunca me tocou. E ali o anjo passa toda a instrução para Maria e diz: olha, você considerará o filho, e o que será gerado dentro de você será do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele vai fazer gerar esse filho, e ele se chamará, olha o que a palavra de Deus fala. Vamos ler o versículo 32. Olha o que a palavra de Deus fala, 32.
31, irmão. Em nome de Jesus, volta o versículo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamará o seu nome. Diga Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Aí Maria pega e diz, olha o que fala a palavra de Deus. E disse Maria ao anjo. Maria falando com o anjo, disse, como é? Como é que vai acontecer? Aí fala a palavra de Deus. E disse Maria ao anjo, como será? Como se fará isto? Visto que não conheço homem algum. E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmão, olha para cá. Aí aquela mulher, ela diz, como é que vai acontecer se no meu mundo, se na terra que nós vivenciamos no dia de hoje, para uma criança nascer, ela tem que ter uma pessoa do seu lado. Ela tem que ter alguém do seu lado. E a gente sabe que ninguém nasce de uma chocadeira. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Ninguém nasce de uma chocadeira. E ali o anjo ordenou e disse, olha, que vai ser gerado, vai descer o Espírito Santo sobre você. E ele vai se chamar Jesus. E ali a palavra fala no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Irmão, olha para cá. Aquela mulher, ela foi agraciada por Deus, e ela teve um privilégio. E a própria palavra diz que para Deus nada é impossível. Eu quero pregar sobre esse tema para nossas vidas. Deus do impossível. Eu quero declarar sobre esse tema nas nossas vidas, que você serve um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário, que Ele é o Deus do impossível. Que para Deus todas as coisas são possíveis, mesmo que não seja para nós. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque, versículo 37, porque para quem? Para Deus nada é impossível. Irmão, imagina, eu começo a imaginar as coisas do reino de Deus. Tem momento que na nossa vida começa a parecer loucura o que Deus quer operar e o que Deus quer cumprir nas nossas vidas. Imagina que Maria não sabia que ela teria de dar à luz o Filho de Deus. Eu quero pregar sobre esse tema, o Deus do impossível. E eu quero declarar para nossas vidas que existe um Deus que Ele pode tudo. Existe um Deus que Ele pode todas as coisas. Existe um Deus que nada fugiu do controle de suas mãos. Existe um Deus que Ele é o Deus do impossível. E qual Deus é esse? O Deus que você serve. O Deus que nós clamamos, o Deus que nós oramos todos os dias, que nós levantamos do nosso quarto, que nós levantamos da nossa cama, quando nós dobramos o joelho, quando nós se relacionamos com Ele, nós dizemos, Senhor. E Ele quer falar para o nosso coração, o Deus do impossível. Qual é esse Deus? Que se você sair da sua casa para cultuar e disser, Senhor, eu quero cultuar, eu quero buscar o Senhor. E Ele quer dizer sobre esse tema dessa mensagem, Deus do impossível. Irmão, olha que a palavra de Deus fala no versículo 17, porque para Deus nada é impossível. Eu quero declarar, irmão, que quando tudo não parecer ter a jeito, quando tudo parecer que não tem como acontecer, que você venha meditando nessa palavra, que da forma de Deus fazer o sobrenatural acontecer, não é da nossa forma, é do jeito do Senhor. Muitas vezes o jeito de Deus para nós parece loucura. A gente diz, meu Deus, como é? Vai
ser gerado. Maria começou a falar isso. Eu não estou entendendo. Como é que vai acontecer? Como é que vai nascer essa criança? Se eu sou puro, se eu não me relacionei com o homem. Tu és grande, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Só que nós se esquece que no livro de Gênesis, quando nós começamos a ler, a palavra de Deus fala, Gênesis, que a terra era sem forma vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o Senhor falou disso, que haja luz, e houve luz. Que haja firmamento nas águas, e hoje haja firmamento nas águas, e houve firmamento nas águas. Haja separação entre a treva e o dia. E Deus deu o nome de treva, noite, o nome da luz, dia. Você pode prestar atenção que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Declara essa palavra: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Mesmo que eu seja pastor, a única palavra não vem de mim, vem dele. A única palavra vem do Senhor. Eu quero declarar o Deus do impossível. Quantos aqui creem nesse Deus? Quantos aqui crê? Diga para você mesmo, diga: Deus está no controle. Porque eu sirvo um Deus do impossível. Amém, irmão? Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus para nossas vidas, a primeira coisa, que Deus, Ele é o Deus do impossível. A primeira coisa que eu e você tem que fazer é a gente confiar nele. A gente serve um Deus tão grande, irmão. Se você soubesse o quão grande Deus é, o quão soberano Ele é, o quão poderoso, que Ele tem todo o domínio, todo o poder. Só que muitas vezes a gente passa por luta, por frustração nas nossas vidas, e nós somos o quê? Diga, ser humano. Tem momento que a gente teme, tem momento que a gente fica em tempo de fazer xixi. Tem momento que a gente fica em tempo de correr doido. Mas eu quero declarar uma coisa aqui, porque para Deus nada é impossível. A primeira coisa é: confie nele, confie de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Irmão, olha para cá. Eu quero declarar, eu não sei como é que tem sido os seus dias, não sei como é que tem sido tua semana, não sei como é que tem sido tua trajetória, mas eu quero te dizer que há um Deus do impossível, que Ele está aqui nesse lugar, que Ele quer falar com você, que Ele quer falar comigo, e Ele quer dizer a primeira coisa: confia nele, confia de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, que eu e você venha colocar esperança nele, que eu e você não venha perder a fé, que eu e você não venha perder a esperança, porque existe um Deus que é maior do que o que você está passando, existe um Deus que é maior do que o que você está trilhando. Só porque Ele quer falar, confie no Senhor. A Bíblia diz: o que confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero que você declare: eu confio no Senhor nessa noite. Eu confio na sua palavra, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor, que para Ti nada é impossível. Pode ser impossível para mim, irmão, pode ser impossível para você, mas para Ele não. Só basta nós confiar, só basta nós crer em todo entendimento, em todo o nosso coração. Aí Maria fala no versículo 38, olha o que Maria fala, lê a palavra de Deus. E disse então Maria, versículo 38, e disse então Maria: e eis que a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha o que Maria falou: cumpra em mim segundo a tua palavra. Irmão, quando tudo não estiver bem, você vai declarar uma coisa: Senhor, confio, cumpre em mim segundo a tua palavra, o teu querer, a tua vontade. Que eu venha estar alinhado e que eu venha permanecer confiando no Senhor. A primeira coisa é essa: confie nele de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Amém, irmão? Deposite sua confiança no Senhor. A segunda coisa que eu quero declarar para nossas vidas é que Deus, Ele é o Deus do impossível, e que você venha crer nessa palavra. Ele pode
Ele pode nos surpreender e mostrar a sua grandeza e o seu amor pelos seus filhos. Irmão, Ele é o Deus do impossível. Eu quero que você declare nessa mensagem. Eu quero que você comece a entender. Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode nos surpreender e mostrar a sua grandeza. Você sabia disso? A qualquer momento na sua vida, Deus pode se revelar para você. Deus pode se revelar na pior situação da sua vida. Deus pode se revelar na sua vida nos piores momentos da sua história. E Ele pode mostrar a sua grandeza. Ele pode mostrar a sua soberana. Ele pode mostrar o seu amor, a sua graça e o seu cuidado na sua vida. E eu creio que você está entendendo o que Jesus quer falar. Para você parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Nos piores momentos, muitas vezes nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida. A gente vê a sua grandeza, o seu cuidado, o seu amor pela vida dos seus filhos. Grande Deus. Quantos aqui creem que Deus está cuidando de você? Deus, Ele está cuidando. Deus, Ele está cuidando de tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem orado, de tudo aquilo que só Deus sabe no íntimo profundo do seu coração. E Ele pode nos surpreender, irmão. Deus, Ele pode surpreender a gente a qualquer momento. Tem momento que a gente pensa que a gente está sozinho. Tem momento que a gente pensa que a gente está só. Mas a qualquer momento Deus pode nos surpreender. E Ele pode mostrar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia nas nossas vidas. E a gente pode olhar para o céu e dizer: Senhor, Tu és grande, Tu me surpreendeste, porque Tu és o Deus do impossível. Nada para Ti é impossível. A terceira coisa que eu quero falar para o nosso coração nessa noite: quanto mais é impossível para nós, mais é possível para Deus. Irmão, entenda uma coisa nessa noite: quanto mais é impossível para nós acontecer, mais é possível para Deus. Porque no momento que a gente diz: não tem jeito, não tem como. Só que quanto mais é impossível para mim e para você, mais é possível para Deus. Por conta de ser difícil para mim e para você, não quer dizer que Deus não pode fazer. Ele pode. Só que a gente tem que fazer o quê? Confiar nele. Confiar no Senhor. Declare essa terceira coisa de: quanto mais é impossível para nós, mais é possível para Deus. Amém? Quanto mais é impossível para mim, quanto mais é impossível para você, eu quero que o Espírito Santo te declare nessa palavra. Que é possível para Deus. Você vai sair daqui e você vai dizer: eu posso ter entrado desacreditado, mas eu saí daqui entendendo com convicção que existe um Deus que criou o céu e a terra, e que para Ele nada é impossível. Para mim pode ser, mas para Ele não. Para mim pode até ter acabado, mas para Ele não. Verdade, Jesus. Amém? Amém. A quarta coisa, irmão, a paciência. Nós vivemos um Deus que é um Deus de quê? Do impossível. Só que o que é que falta em nós? Paciência no meio da tribulação. Paciência no meio da adversidade. Olha o que a palavra de Deus ela fala. Olha o que a palavra de Deus ela fala em Salmos capítulo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele é o Deus do impossível.
Mas muitas vezes o que falta é paciência. Irmão, nós somos seres humanos, tem momento que a gente não tem paciência, a gente perde a paciência, meu Deus, não tem como. Só que eu quero te dizer uma coisa: a paciência. Paciência, Deus vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Irmão, vamos pedir paciência a Deus, dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Quantas vezes nós se precipitamos, mas a palavra de Deus fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim o seu clamor. Irmão, tem momento que a gente pensa, a gente perde a paciência, a gente perde a direção, a gente diz: meu Deus, parece que não vai acontecer, parece que não tem como acontecer. Mas irmão, Deus Ele está ouvindo o teu clamor, Deus Ele está ouvindo a tua oração. A tua oração está chegando devido ao trono do Senhor. A tua oração está chegando aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor. Só que muitas vezes falta paciência. Eu quero te dizer nessa quarta coisa: paciência. Deus Ele vai fazer. Amém? Você crê? Amém. Diga: paciência. Deus Ele vai fazer o que você tem pedido. Deus Ele vai fazer o que você tem orado. Tenha paciência. Paciência, porque Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus do impossível, irmão. Vamos ter paciência. É difícil, irmão. É difícil nós falar sobre paciência, nós pregar. Mas o difícil é nós mesmos dizer: Senhor, me dá paciência. Eu quero dizer, Ele vai ouvir. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele tem ouvido, irmão, o seu clamor. Ele tem ouvido a tua oração. Ele tem ouvido as nossas lágrimas. Ele tem traduzido. Ele tem vindo as nossas buscas, o nosso dia a dia, a nossa diária. Eu quero declarar, irmão, tenha paciência. Tenha paciência que na hora certa Deus Ele vai fazer. E quantas vezes nós queremos na nossa hora, mas o trabalhar de Deus, irmão, o Senhor Ele vai ouvir a nossa oração. Olha o que fala capítulo 40, versículo 1 em Salmos: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmão, quando nós esperamos com paciência, aqueles que esperam no Senhor, jamais eles ficarão decepcionados. Aqueles que esperam em Cristo, na sua palavra, na sua misericórdia, no seu amor, jamais eles ficarão decepcionados. Por quê? Porque você está esperando em quem pode te socorrer. Você está esperando em quem pode te ajudar. Você está esperando em quem pode fazer infinitamente mais do que você pediu. Amém? Tenha paciência, que Deus Ele vai fazer, porque Deus Ele é o Deus do impossível. A quinta coisa que eu quero declarar para a nossa vida: limitações. Irmão, somos limitados, mas Deus não. Quanto mais Deus opera, mais Ele pode fazer. Irmão, olha que Deus do impossível. Nós somos limitados, nós se limitamos. A nossa fé está lá em cima hoje, amanhã ela está lá embaixo. A nossa vida espiritual, tem momento que a gente está cheio do Espírito Santo, tem momento que a gente está todo cheio de vigor, sim ou não? Está todo cheio de vigor. Mas tem momento que a nossa fé, ela está lá embaixo, a gente está fraco. Mas a nossa limitação, irmão, tem momento que nós se limitamos. Eu quero falar sobre isso. Você serve um Deus do impossível. Eu quero falar sobre essa quinta coisa: limitações. E tem muitas vezes que nós se limitamos. Tem muitas vezes que falta força. Tem muitas vezes que a gente não tem mais força. Mas eu quero dizer sobre isso: somos limitados, mas Deus não. Quanto mais Deus Ele opera, mais Ele pode fazer. Irmão, Deus, quanto mais Ele opera, Ele pode fazer. Nós se cansamos. Tem momento que a gente está cansado, tem momento que a gente está desanimado, tem momento que nós se limitamos, tem momento que nossas forças acabam. Mas aonde nossas forças acabam, começa as de Deus. Aonde nossas forças acabam, começa as do Senhor. E quantas vezes nós encontramos limitados? Olha para cá. A gente trabalha o dia inteiro, tem vezes, no momento que o nosso corpo se cansa. Sim ou não? No momento que nosso corpo se cansa. Tem momento que nós estamos na presença de Deus, que nós estamos cansados. Tem
No momento que nós estamos na presença de Deus, não é que nós estamos sobrecarregados. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Somos limitados, porque nós vivemos num corpo corruptível, num corpo de carne. Tem momento que nós se limitamos, que nossa fé ela é abatida, que muitas vezes nós perdemos um pouco o vigor, nós perdemos um pouco a força. Mas eu quero te dizer, somos limitados. Mas Deus não. Quanto mais Deus ele opera, mas Ele pode fazer. Irmão, não perca a fé, não perca a esperança. Olha para cá. Não perca a fé, não perca a esperança. Por quê? Porque Deus, Ele não se limita. Ele é imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje e continua sendo eternamente. Quando faltar força na caminhada, olha para cá, Ele vai te dar. Quando faltar sabedoria, Ele vai nos dar. Quando faltar vigor, Ele vai nos dar. Mas Ele quer que nós entendamos uma coisa. Mesmo que nós se limitamos, mesmo que nós se cansamos, mesmo que nós se abatemos, mesmo que no meio da luta, da adversidade, nós encontramos cansados, mas que nós venhamos entender que quanto mais Deus faz, Ele pode mais. E eu quero declarar uma coisa. O culto antepassado foi um culto bom, um culto topado. Mas o culto de hoje, quanto mais nós vamos cultuar, mais Deus tem poder a derramar sobre nossas vidas. Quanto mais nós vamos cultuar, mais cura Deus tem a fazer nas nossas vidas. Quanto mais nós cultuamos, quanto mais nós falamos da palavra de Deus, mais Ele tem a fazer nas nossas vidas. Mas nós somos limitados. Mas Deus não. Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte do milagre. Ele é a fonte da vida. Ele é a tua força. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na hora da dificuldade e da angústia. Eu quero que você declare. Diga nessa noite, quando minhas forças acabar, começar de Deus. Quantos creem nessa noite? Porque eu sirvo um Deus do impossível. Eu sirvo um Deus que Ele me ajuda, Ele vai erguer os meus passos. Grandioso Deus, grande és tu, Jesus, tu és meu Pai. A sexta coisa, irmão, seja forte. Olha para cá, Deus é um Deus do impossível. Seja forte em meio às lutas. Não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Olha para cá nessa noite. Se você chegou aqui com um problema, Ele é o Deus para Ele resolver o teu problema. Se você chegou aqui com uma causa na justiça, se você chegou aqui com uma causa que ninguém pode fazer por você, que ninguém pode, eu quero te dizer, existe um Deus que criou o céu e a terra, e Ele quer declarar: seja forte em meio às lutas. E eu quero ler novamente: não diga a Deus que você tem um problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Declare nessa noite qual é o seu problema. Eu te convido nessa noite você dizer qual é o seu problema. E você declare. Não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao seu problema que você tem um Deus grande. Problema. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus do impossível. Eu tenho um Deus que Ele tem um domínio sobre tudo. E quantas vezes, irmão, a gente diz: meu Deus, esse problema. E a gente tem que chegar para o problema e dizer: é problema. Eu tenho um Deus que Ele pode. E que Ele é maior do que você. E seja forte, meu ajuda. Quantas vezes o problema bate, quantas vezes as coisas batem. Eu quero declaração sobre isso, irmão. Não diga a Deus que você tem um problema. Você tem que dizer sim, você vai orar: Deus, eu estou com esse problema. Você vai falar. Mas no meio de tudo isso, você tem que crer, você tem que acreditar e dizer: eu posso até estar passando por esse problema,
Mas eu declaro no reino espiritual, em qualquer canto da minha vida, que Tu és o Deus do impossível, e que eu vou vencer esse problema, e que eu vou passar por isso, e que o Senhor vai me dar vitória, irmão. Declare isso. O teu Deus é grande, o nosso Deus é grande. Quantos crê aqui? Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele. Não diga. Olha para ele, diga só mais uma vez. Diga, não diga a Deus que você tem um problema. Mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A sétima coisa: o que é algo tão pequeno para um Deus tão grande? Olha para cá. O que é algo tão pequeno para um Deus tão grande? Só que muitas vezes o que é pequeno se torna grande no meio das lutas e da adversidade, por conta de nós ser ser humano. Mas eu quero declarar que existe um Deus do impossível, um Deus que pode tudo. E o que é algo tão pequeno para um Deus tão grande que você serve? Você pode até se sentir pequeno no meio disso tudo, mas esse algo que parece ser grande não tem a dimensão de tão grande o teu Deus é, de tão grande o teu Pai que você serve. E o que é algo tão pequeno para um Deus tão grande? Eu quero que você saia daqui, eu quero que você entenda com toda a convicção, com toda a sua fé, com todo o seu coração, e diga: o que eu estou passando, eu posso até ter visto como grande, porque eu tirei os olhos do meu Deus, mas eu vou colocar de volta nele. Quando você começa a olhar, meu Deus, olha que Deus grande, Ele criou o céu, Ele criou a terra. Ele ressuscita quem Ele quer, Ele dá vida quem Ele quer. Grande seja o Senhor. Irmão, Ele é o Deus do impossível. Ele abriu o mar para o povo de Israel passar, para o povo que foi liberto da terra do Egito. Ele fez coluna de fogo descer. Ele fez maná cair do céu. E o que é algo tão pequeno para um Deus tão grande? Irmão, Deus é grande. Você não tem dimensão do quão grande Ele é. Grande Deus, Tu és. Pode o inferno todinho se levantar contra você, Verdade, Jesus. mas se você tiver Ele do teu lado, ninguém te segura, ninguém te para, ninguém te paralisa. Glorioso Deus. Muitas pessoas podem olhar para nós, muitas vezes a gente se sente pequenininho. Diga assim, diga, muitas vezes eu senti pequenininho. Olha para mim, diga, quantas vezes você sentiu pequenininho? Verdade, Jesus. Grandioso és Tu, Senhor. Eu quero declarar uma coisa, Bendito seja Teu nome. que eu tenho vivenciado na minha presença, na presença de Deus. E o que faz uma pessoa ser grande não é ela se vestir um paletó, não é ela pregar bem, não é nada, mas é quem está do lado dela. Quem vai fazer você se sentir grande não é o bem materiais que você tem, mas quem é que está do teu lado. Verdade, Jesus. Presta atenção no que eu vou falar. Uma vez eu estava pregando num certo culto. Estava a irmã Luzinete. E ali eu pregando, acontecendo os cultos na garagem, a casa da irmã Luzinete. E uma pessoa falou e disse: eu não vou para esse culto porque Zé não tem autoridade de expulsar demônio. E ali eu me senti pequenininho, me senti pequeno. E no exato momento Deus cria uma situação, e Deus mostra o quão grande Ele é na minha vida. Eu não sou ninguém, eu sou um comedor de farinha. E ali acontece, no exato momento, que uma mulher, essa mesma pessoa se manifestar. E não, a rua era só crente. Pode perguntar da Luzinete, ela está aqui. A rua que tem mais crente é aquela rua. E eu não vi nenhum crente. Porque
querer ir lá expulsar. Exatamente a minha vida diante com Deus, minha vida diante do Senhor. Eu me lembro que nesse tempo eu não tinha um microfone assim. A gente não tinha uma cadeira como essa. Mas Deus tinha falado no meu coração e disse: olha, eu vou dar condição. Comprei as cadeiras. Deus falou e eu disse: não, né, vai chegar um momento que aqui não vai caber de pessoas. Deus disse que ia cumprir, que todas as cadeiras iam ficar cheias. Deus cumpriu. Tinha um momento que eu ia pregar, que tinha gente que ficava lá do lado da calçada para escutar a palavra. Exato momento, após o culto, eu estava terminando de fazer um tapete. Olha para cá, irmão, como Deus é poderoso. Eu estava terminando de fazer um tapete. Eu pedi um pedaço de lona da Lucinete, para que eu danço hip hop. Eu queria fazer um tapete, porque eu não tinha condição de comprar esses tapetes de dança. Aí eu peguei, fiz os quadrados e estava lá fazendo um tapete de dança e colocando umas pelinhas por cima. Exato momento, chega uma pessoa e diz: olha, corre aqui, o fulano está manifestado. E ali eu disse: eu não vou, porque todos estavam bebendo cana e eles procuraram. E ali aquela mulher estava pegada no pescoço de uma própria sobrinha. E a menina estava roxa, em tempo de morrer. E em exato momento ela começou a quebrar as coisas. E se encontrava meu irmão mais velho tentando segurar ela. Se encontrava 3 pessoas, 3 homens, e não conseguia dar de conta. E ali chegou o exato momento que eu disse que não ia, e vieram a segunda vez. E foi na hora que, na segunda vez, aquela pessoa começou a chorar e disse: tem misericórdia, ora nela. E foi ali, eu digo: eu vou lá na frente que eu já chego. Eu dobrei meu joelho. Eu me lembro que eu entrei dentro do meu quarto, um mosquiteiro que dava para ver as estrelas. E ali eu orei a Deus. Eu disse: Deus, agora é contigo, não é comigo, agora é com o Senhor. E foi na hora que ninguém cria que eu servia a Deus. Ninguém cria, dizia: ó, todo sobe o monte, perdendo o tempo dele. Eu cansava de ouvir isso. E eu tô nem aí. Você é endoideceu, tá dentro do mato, tá lá, que pior do que louva a Deus. Eu lá falando com Deus, ninguém viu, mas Deus viu as minhas buscas. Ninguém viu os leões que eu matei, mas Deus viu, Ele estava lá. E muitas coisas eu vivenciei naquele lugar. E eu posso dizer: Ele é o Deus do impossível. Ele pode infinitamente mais de que nós pedimos, de que nós queremos, de que nós acreditamos. Ele é imutável, Ele tem todo o poder. E aí eu cheguei naquele exato momento. Eu vi aquela cena. Meu irmão estava no monte, ele ainda estava na presença de Deus. Graças a Deus ele voltou. E foi na hora que eu fui, quando eu cheguei lá, estava aquela cena. E eu comecei a orar. E tudo que eu gosto de andar, irmão, com uma caixinha. Eu tenho uma caixinha pequenininha, eu gosto de louvar. Me levar o louvor, digo: agora não tem nada, é no seco. E ali foi na hora que, quando eu disse: pode soltar, solta. A Bíblia diz que não é por força de violência. Foi a minha primeira experiência de expulsar um demônio. E foi ali que, quando eu cheguei, eu estava tão em dia com Deus, tão na presença de Deus. Eu abri a Bíblia, comecei a repreender. Aquela mulher caiu do chão. Ela continuou manifestada. Ela tentava se levantar e dizia: eu vou te matar, eu te odeio. O demônio falava dentro dela: eu te odeio, eu te odeio. Eu não posso contigo não, porque tem um homem de branco. Tem um homem de branco do lado dele, que era esse homem de branco. O que fazia eu ser grande não era eu ser o pastor, não era ser o evangelista, era quem estava comigo, era quem estava do meu lado. O que vai fazer você ser grande no reino espiritual não é a tua veste, não é teu paletó, não é tu pregar bonito, não é dizer eu canto bonito, não, irmão. É a santidade de Deus dentro de você. E foi naquele exato momento que Deus falou no meu quarto: meu irmão, não estou mentindo. Deus falou e eu disse: vai, orando. Eu só estou falando para que você venha entender. Eu digo: Deus, é contigo agora, Senhor. Eu estou com medo. Deus, me dá autoridade.
Deus falou, vai, que eu vou mostrar até para a tua própria família que tu me serve. Porque tem muitos, até teu irmão, ele não crê que tu me serve. Olha que tristeza foi. Eu cheguei lá, ninguém cria. Quando eu cheguei, eu comecei a repreender. Ficar no chão, comecei a orar. Eles queriam que saísse só por uma hora. Eu comecei a orar. A mulher com o busto desse tamanho. E não era um demônio não, filho, irmão. Era caixa de demônio. Eu comecei a orar, com um pouco depois chega o Den. Ele ficou de longe. Eu disse, só estender a mão. Ele ficou lá estendendo a mão, ficou lá no quarto. Eu comecei a orar, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Deus, vem quebrando, Senhor, todo mal, vem enviando os anjos, Senhor, aqui quebra, repreende todo mal, Senhor, neutraliza em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, quando eu clamava, a alma dela clamava, serve, socorre, tem misericórdia, e os demônios puxavam. Quando eu tocava no nome dela na oração, os demônios, irmão, ela pedia socorro, me ajuda, a alma dela clamava. Irmão, foi na hora que quando eu comecei a repreender, quando eu queria na cama, eu disse, Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, quando eu tocar na cabeça dessa mulher, Senhor, que não seja minha mão, mas que seja a tua mão. Irmão, nem precisou tocar. Quando eu falava, ela fazia isso. Quando eu estendi a mão, o espírito que havia sobre a vida dessa pessoa se retirou dela. E ela caiu na cama, deitada, e se acordou chorando. E quando ela se acordou chorando, ela viu quem não tinha autoridade de expulsar demônio. Ela viu aquele jovem, aquele menino sem teologia, aquele menino sem bacharel, aquele menino indesaprovável por muitos, mas aos olhos de Deus ele me aceitou. Aos olhos de Deus ele viu a minha sinceridade diante da presença. Eu quero declarar a ele: não espere provação de ninguém, espere de Deus. E essa Bíblia aqui que eu estou pregando hoje é testemunha viva do que eu estou pregando. Aconteceu da minha Bíblia se rasgar. A Bíblia que eu tinha se rasgou. E meu irmão me deu essa. Nesse tempo era nova. Disse: olha, Deus mandou te dar essa Bíblia. Deus tocou no meu coração, leva. Eu abri a Bíblia. O demônio que estava naquela pessoa, ele falou comigo antes de sair do reino espiritual. E ele disse: eu vou, mas eu volto. Porque ela não quer nada com Deus. Eu estou saindo agora, mas eu volto. Chega, eu estou me arrepiando. E quando ela olhou e eu não julguei ela, eu disse: olha, você falou que eu não tinha autoridade de expulsar demônio. Verdade, você falou com toda a verdade. Eu não posso nada, mas o nome de Jesus, ele tem poder. Olha, procure Jesus, se firme na presença de Deus. O que você deve fazer não é de Deus, não. Bom, deve me mostrar toda a podridão do que vinha fazendo. E o demônio falou: você não está liberta não, está aberto no reino espiritual. E para essas portas serem fechadas, você tem que buscar Deus. Começou a chorar e disse: olha, eu não sou melhor que você não, só porque eu estou com a Bíblia aqui. Mas procure Deus. Irmão, o problema é que muitas vezes as pessoas não querem. É verdade. Não, né? Aí depois fica bom. E eu quero dizer, o que é algo tão pequeno para um Deus tão grande? Eu quero declarar,
você serve um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus majestoso. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele te ama. É outra coisa que eu quero falar. Jesus te ama. Ele quer que nós creia para que Ele opere nas nossas vidas. Irmão, Jesus, Ele te ama. Ele é o Deus do impossível. Ele só quer que eu e você creia, que nós acreditemos, para Ele operar nas nossas vidas. Amém? Para Ele operar nas nossas vidas. Só que tem muitas vezes que é simples de Deus operar. Só que muitas vezes nós temos que crer. Nós temos que crer, nós temos que dizer: Deus, eu creio. Tem coisas que é tão simples, irmão, que acontecem nas nossas vidas. Deus, eu queria isso. Creia, ore, creia, confie. E Deus faz. Amém? Final da pregação. O Deus do impossível está aqui. Amém? Quero que você declare isso hoje. O Deus do impossível, Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Deus do impossível, Ele tem o Espírito dele dentro de você. Não temas. Se for preciso, Ele abre o mar. Se for preciso, Ele faz o que nós nunca vimos. Eu quero declarar: o Deus do impossível, Ele está aqui. O Deus do impossível, Ele está aqui. Ele quer te dizer que todas as coisas são possíveis diante da sua presença. Não desanime. Eu não quero que você desanime. O que Deus quer hoje: coragem. Coragem, filho. Coragem, filha. Porque o Deus do impossível está aqui. Seja forte, filho. Seja forte, filha. Porque o Deus do impossível, Ele está aqui. Amém? Deus é maravilhoso. Quantos creem que o Deus do impossível, Ele está aqui? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos aqui entendeu a palavra? Amém? Quem entendeu, levanta a mão. Se você entendeu, dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? O mais alto que você puder. Eu quero declarar uma coisa que eu tenho que falar. Quem aqui sabe que eu gravo vídeo evangélico? Levanta a mão. Irmão, é uns vídeos simples, mas tem vezes que eu desanimo, eu não quero gravar. É a minha noiva maravilhosa. Deus pega ela e diz: gravar, mas ninguém falou nada, eu tô com preguiça. Você tem que gravar. Vamos fazer a obra. Nada saiu e ela na moto, pelo sítio. Eu admirando a beleza dela, admirando a minha, nós dois admirando a beleza de Jesus. E ali começo a gravar os vídeos. E uma vez eu comecei a conversar com o Moisés e disse: pô, eu estava ligando para visualização, reconhecimento. Uma vez eu cheguei a um assunto e o irmão começou a olhar para mim e disse: Jesus, o que importa não é uma visualização, mas pelo menos uma vida ser tocada. Quando ela começou a falar aquilo, eu comecei: é verdade, nossa, eu não estava vendo dessa forma. E ali foi na hora que eu comecei a continuar a gravar vídeo. E Deus está fazendo coisas maravilhosas, porque Ele é o Deus do impossível. Tem momento que tem uma pessoa aflita pelo Facebook, no exato momento mexendo. Tem uma pessoa aflita nesse exato momento no YouTube mexendo, passando por algo. Nós
sua vida, na sua casa, no seu trabalho. E do nada chega um vídeo até ela. E Deus, Ele quer que continue gravando. E eu sou grato a Deus por sempre ter esse incentivar. Dizer, vamos gravar vídeo, Jesus. Léo está aqui, Léo veio de Exeli. Léo começou a assistir os vídeos, ser tocado pela palavra de Deus. Pessoas que eu nunca conheci. E Deus está me dando o privilégio. E Deus começou a falar, eu disse, olha, eu vou colocar muitas pessoas no seu caminho, irmão, olha para cá. Deus tem uma promessa na minha vida, deixou uma promessa na sua vida. Você pode se sentir pequeno, eu quero declarar nessa noite. Mas o Deus que você serve é grande. Ele está aqui nesse lugar. O Deus do impossível, Ele está aqui. Sinta a presença dEle, sinta a presença do Senhor. Ele está aqui, que é a mesma presença que está sobre esse altar. Deus, eu peço, joga sobre a vida dos teus filhos, joga sobre a vida deles, joga sobre a vida delas, joga sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar nessa noite, Senhor, que vidas serão tocadas e Deus quer te usar para a vida ser tocada e alcançada. Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir, pessoas crendo ou não, no meio do teu chamado. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que Deus está me fazendo trilhar, amém? Eu sou grato, porque no meio de tantas pessoas Deus me escolheu. É difícil. No momento que a gente quer jogar tudo para o alto, no momento que a gente quer desistir, irmão, mas olha para cá. Nós somos gratos. Nós temos a oportunidade de Deus nos usar para ver, Deus nos usar para pessoas, de nós, muitas vezes, ser boca de Deus, no meio de um mundo perverso, no meio de a gente ser boca de Deus e muitas pessoas estarem desacreditadas, a gente começar a dizer, olha, é possível sim. Eu quero declarar a você que está em casa, você que está no seu lado, não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus do impossível. Coloca a mão no teu coração, irmão, nessa noite. Ele está aqui. Feche seus olhos. A tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, oh não. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontre em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, a sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, a sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Quantas vezes parece que está perdido, parece que não tem mais jeito, mas eu quero declarar, Ele está com você, Ele está conosco. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, olhar, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em teu favor, mas cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, a sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Coloca a mão no seu coração, continua com a mão no seu coração nessa noite. Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Jesus, maravilhoso, por essa palavra. Jesus, me perdoa por ter passado um pouco do tempo, mas Tu és o dono do tempo. Ó Jesus, eu não poderia terminar esse culto sem entregar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Jesus, eu te peço nessa noite, a vida de cada pessoa que se encontra aqui, do Teus filhos e das Tuas filhas. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha ter falado, Senhor, no nosso coração de uma forma poderosa. Hoje, acho que nós viemos continuando acreditando nas Tuas promessas, na Tua graça, no Teu chamado, naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Eu te peço nessa noite, que o Senhor venha enchendo os Teus filhos até não ter mais espaço do Teu Santo Espírito. Até não ter mais espaço no nosso coração, vem nos encher, nos enche até transbordar. Nos ergue nossos passos, Senhor. Eu te peço nesta noite, eu te peço que o Senhor venha derramando a Tua presença, a Tua cheguinada, Senhor. Que o Senhor venha fazendo o Teu filho entender, Senhor. O Senhor é um Deus do impossível. A Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas consolações do Espírito Santo de Deus. Que toda igreja diz, amém? Foi essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você reflita nessa mensagem, amém? Salve seu irmão e sua irmã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Até sábado.